Agora vamos falar do teste da correlação. Quando nós temos duas variáveis como a idade, o IMC, os resultados medidos nos testes de aptidão física, o score da atividade física, como vimos há pouco, e queremos saber se há qualquer relação entre elas, como por exemplo estamos a ver aqui neste artigo, que nos aparece aqui, uma correlação, por exemplo, da idade com o IMC, e portanto temos duas variáveis que são do tipo quantitativo, uma variável, outra variável. Nós o que podemos fazer é estudar ou ver como é que uma se comporta relativamente à outra. E portanto, temos duas hipóteses de testes, o de Pearson e o do Spearman, mas tal como eu referi anteriormente no tutorial 1, os nossos dados, a maioria, eles não têm distribuição normal, pelo que temos optado a utilizar sempre testes não paramétricos e no caso da correlação é o teste de Spearman, que é o teste não paramétrico, ok? Pronto, então se formos à nossa base de dados, vemos aqui o exemplo de, por exemplo, o IMC, os resultados a idade dos sujeitos, os resultados dos testes de aptidão física, portanto, qualquer um deles, eles foram todos medidos, ou o número de repetições que eles conseguiam fazer, ou o número de centímetros, ou a distância que eles caminharam, e, portanto, são variáveis todas do tipo quantitativo. Então, se pegarmos aqui no exemplo de eu formular esta questão, será que existe alguma relação entre a idade dos sujeitos, o IMC e, por exemplo, o resultado do teste do levantar e sentar na cadeira? Em qualquer uma destas três variáveis, verificamos aqui pelo símbolozinho que já tínhamos feito essa seleção que o SPSS nos pede, em que nós as definimos como sendo variáveis do tipo escala. E, portanto, o teste para estudar a relação e ver como uma variável se comporta relativamente à outra, portanto, basicamente eu posso ordenar o IMC por uma ordem crescente e depois o que eu vou ver é se da forma como varia esta variável, portanto, conforme o IMC aumenta ou diminui, o que é que se passa com, por exemplo, o resultado do teste do levantar e sentar. E nós verificamos aqui que se calhar não existe. Vejam, temos tanto valores baixinhos como valores elevados e, portanto, não parece haver qualquer tipo de relação. Mas para isso é que nós temos que fazer o teste, é para encontrar essa resposta. Então, a correlação é feita onde? É feita aqui no analisar, vamos procurar o correlacionar bivariável, clicar aqui, eu vou apagar isto tudo que aqui está, e vamos selecionar as nossas variáveis de interesse. Portanto, vamos buscar a idade, neste caso eu vou buscar a idade decimal, e depois vamos buscar aqui os resultados, portanto, ao nível tanto do IMC, atenção, vamos usar este, porque foram, nos dados que entraram havia bastantes erros, então eu fiz o cálculo novamente do IMC e é dado aqui por esta variável. Vamos buscar este e vamos buscar o resultado do teste do levantar e sentar. Nós aqui podemos comparar quantas variáveis, quantas quisermos, e o SPSS vai nos dar uma tabela em que correlaciona de 2 a 2 todas as variáveis com todas, ok? Vejam aqui, ele por defeito dá-nos o Pearson, mas nós vamos desselecionar isto e vamos utilizar o Spearman. Clicamos OK e cá está a nossa tabela das correlações. Cá está uma variável, a lista de variáveis comparada com
a mesma lista de variáveis. Portanto, quando falamos de uma relação bivariada, ou seja, variáveis duas a duas, ele também faz essa relação de cada variável com ela própria, que não faz muito sentido e que vejam aqui é dada pelo 1. Portanto, aqui a diagonal, onde aparece sempre o 1, é sempre a correlação de todas as variáveis com elas próprias. E basta-nos, como eu já vos expliquei, olharmos para o triângulo ou inferior ou superior relativamente a essa diagonal, porque o que nós temos aqui é a idade com o IMC e o IMC com a idade. E, portanto, não faz muito sentido nós repetirmos essa avaliação. E se virmos aqui, fizermos esta já uma leitura assim muito rápida, verificamos que com a idade diminui os resultados do teste do levantar e sentar, o que faz algum sentido. Nós sabemos que com a idade nos nossos participantes, temos participantes até aos 95 anos e, portanto, é natural que o seu desempenho físico vai diminuindo e, portanto, lembram-se que as correlações nós temos que reportar duas coisas. Uma é o valor do P, que é dada aqui pela significância, e depois temos que vir interpretar o valor do R. Primeiro verificamos se é positivo ou negativo. Se é positivo, as duas variáveis variam na razão direta, ou seja, se uma aumenta, a outra aumenta também. Quando é negativa, quer dizer que variam na razão inversa. Portanto, neste caso, vemos que quando aumenta a idade, diminui o teste da relação e, ao mesmo tempo, aqui, quanto melhor o resultado, menor, em princípio, é a idade. Quanto mais este valor se aproxima de 1 ou de menos 1, mais forte é essa correlação. E podemos ver aqui, no exemplo de um artigo, como está apresentada essa correlação. E vejam, cá estão as variáveis, e vejam como é como se tivéssemos aqui tirado a diagonal, apagamos tudo o que está para baixo porque repete exatamente aquilo que aqui está, e aqui vemos a correlação da idade com o índice de massa corporal, e com cada um dos testes. O índice de massa corporal com os testes todos de aptidão e assim por diante. Vocês viram ali que, e eu vou realçar novamente, que quando as correlações são significativas, o SPSS dá-nos uma ajudinha e assinala-nos com um asterisco aquilo que já é significativo e, portanto, ajuda-nos a interpretar. Quanto menor for este valor de significância, quer dizer que mais confiança nós temos ou menos probabilidade temos de estar errados quando dizemos de que existe uma relação significativa entre uma coisa e outra e que elas variam, como aqui, neste caso, na razão inversa. Ou seja, há uma maior probabilidade de ser mais velho e de se apresentar piores resultados ao nível do teste, neste caso, do levantar e sentar na cadeira em 30 segundos. E é isto que têm que fazer e depois apresentar. Podem apresentar desta maneira como está aqui ou apresentar como aparece aqui, por exemplo, neste artigo, em que só se está, por exemplo, a correlacionar o score do PACE com todas estas variáveis e, portanto, aparecem aqui os resultados da correlação e aqui ao lado aparecem os valores de significância. Isto porque só temos uma variável e, portanto, estas aqui só estamos a ver a correlação delas com o PACE. Se estivéssemos a relacionar mais, teríamos que fazer uma tabela tal como aparece aqui.